Vamos analisar agora o código-fonte que foi desenvolvido para a tela bem detalhe. Tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.patrimônio.cliente, aqui nós temos a tela, a classe, né, bem detalhe. Bom, então aqui nós visualizamos todos os dados, né, do bem, ok? Nós temos aqui algumas abas, onde primeiramente nós temos os dados do bem. Nesta outra aba nós iremos visualizar a documentação vinculada a este bem. Aqui nós teremos os dados da depreciação desse bem. E aqui nessa aba a movimentação deste bem. Tá? Esses três botões que nós temos aqui em cima, que é um Edit Button, um Reload Button e um Save Button, estão vinculados aqui à aba Dados do bem. Tá? Nessa aba Dados do bem, nós temos aqui o Form Dados Bem. Tá? Então, esses botões estão vinculados a este form. Ok? Este form está vinculado ao VO com.t2ti erp.patrimônio.java.patrim.bem.vo, tá? Que é o mesmo da tela bem grid. Ok? Aqui no código-fonte dessa tela, nós temos aqui a definição de alguns lookups. Tá? Nós temos aqui o lookup do setor, o lookup do colaborador, o lookup do fornecedor, o lookup do grupo, o lookup do tipo de aquisição e o lookup do estado de conservação. Tá? Então nós temos aqui 6 lookups nessa tela. Tá? Então nós precisamos aqui configurar todos esses lookups. Ok? Além desses lookups que nós temos aqui nos dados do bem, nos dados principais, nós temos aqui também alguns outros lookups, tá? Como aqui na aba movimentação, onde nós temos aqui também o lookup do tipo de movimentação. Então aqui também nós criamos o objeto documentação controller e documentação e depreciação. Aliás, nós temos aqui o documentação controller e o depreciação controller. Tá, só que esses objetos aqui eles não são objetos de lookup, tá? Eles são apenas aqui o controller dos dados sobre a documentação, a depreciação e movimentação. Tá? O lookup a que me referi anteriormente é este aqui, ó, o tipo movimentação controller. Ok? Então aqui nós temos a definição de 7 lookups aqui nessa tela do bem. Ok? Nessa tela de cadastro do bem. Tá. Aqui no construtor dessa classe nós recebemos como parâmetro o controller do form. Tá? Aqui no caso é o bem detalhe controller. Essa classe está aqui no mesmo pacote da tela bem detalhe, que é o bem detalhe controller. Bom, continuando aqui na tela bem detalhe, posteriormente nós temos aqui a definição do controller do form dados do bem. Logo depois nós temos aqui a criação do objeto documentação controller, né? Nós definimos, né, na grid documentação e como o controller documentação controller. Da mesma forma nós definimos aí também o grid data locator. Logo depois nós criamos o controller da depreciação e posteriormente o controller da movimentação. Tá? Nós iremos visualizar posteriormente o código-fonte dessas classes, tá? Desses controllers. Logo depois nós temos as configurações dos lookups. Tá? Então primeiramente nós temos aqui o lookup do setor. Logo depois nós temos a configuração do lookup do colaborador. Temos também a definição do lookup do fornecedor, as configurações do lookup do grupo do bem, tá? E as configurações do lookup do tipo de aquisição. E finalmente aqui, aliás, nós temos aqui também a configuração do lookup do estado de conservação. E agora sim, finalmente aqui as configurações do lookup do tipo de movimentação. Tá? Então, cada lookup desse
nós temos uma configuração diferente. Então nós temos aqui que definir a qual classe pertence determinado lookup, definimos os atributos desse lookup, quais são os atributos que serão mostrados na tela de lookup e definimos também os nomes dos métodos que serão utilizados lá pelo servidor para importar e validar os dados desse lookup. Tá? Então nós temos aqui o importa colaborador, o valida colaborador, o importa fornecedor, o valida fornecedor, temos aqui o importa grupo do bem, o valida grupo do bem, temos aqui também o importa tipo aquisição do bem e o valida tipo aquisição do bem, temos aqui o importa estado conservação do bem e o valida estado conservação do bem, importa tipo movimentação do bem e valida tipo movimentação do bem. Tá? Todas essas validações e importações estão aqui no lado do servidor. Tá? Algumas estão no pacote com.t2tirp.cadastros.servidor. Tá? Nós temos aqui o importa colaborador action, importa fornecedor action, importa setor action, o valida colaborador action, valida fornecedor action e valida setor action. Tá? Todas essas classes elas têm uma implementação igual. Tá? Na classe que realiza a importação de um determinado objeto, nós buscamos todos os dados daquele objeto e retornamos com esses dados para que seja mostrado na tela de lookup e o usuário selecione o registro desejado. Tá? Na tela de validação, aliás aqui na action de validação, o sistema ele vai buscar o parâmetro informado lá pela aplicação cliente. No caso, ele vai buscar o ID de determinado objeto. Nesse caso aqui nós temos, o usuário terá que informar o ID do colaborador e o sistema vai buscar esse dado no banco de dados. Se o ID for encontrado, ele vai retornar com os dados do colaborador lá para a aplicação cliente, né, para a tela de lookup que realizou a requisição. Ele vai retornar com os dados do colaborador. Então, a estrutura de todas essas actions, né, de importação e validação são idênticas. A importação busca todos os dados de determinado objeto. A validação, ele verifica, né, se o registro que o usuário quer inserir nos dados do bem existe no banco de dados. Ok? No pacote com.t2tirp.patrimônio servidor, nós temos as outras validações e importações. Tá? Então nós temos aqui o importa bem action. Tá? Esse importa bem action ele é utilizado em outra janela. Tá? Lá na janela da apólice do seguro. Então nós temos aqui o importa estado de conservação, importa grupo do bem, importa seguradora. Essa importa seguradora também é utilizada em outra janela. Temos aqui o importa tipo aquisição, o importa tipo movimentação. E logo aqui abaixo nós temos todas as actions de validação. Tá? A validação do bem, do estado de conservação, do grupo do bem, da seguradora, do tipo de aquisição e do tipo de movimentação. A estrutura dessas actions são idênticas, modificando apenas o dado que será buscado lá no banco de dados. Ok? Bom, então aqui nós temos aqui alguns outros métodos nessa tela do bem em detalhe, onde nós criamos aqui o método getFormDados do bem, onde vai retornar o form dados do bem. Temos aqui o getGridDepreciação, vai retornar a grid depreciação. Outro método que retorna a grid documentação. Temos também um método que retorna a grid movimentação. O outro método retorna o documentação controller. Outro método retorna o controller da depreciação. E temos outro método que retorna o controller da movimentação. O restante do código que nós estamos visualizando foi o código que o NetBeans implementou automaticamente na criação dessa janela. Ok? Bom, cada aba dessa que nós estamos visualizando aqui tem um controller específico. Ok?
Primeiro vamos visualizar o controller da documentação, tá? Então, aqui na documentação nós temos uma grid e alguns botões. Esses botões, eles estão todos vinculados a essa grid. Então, é um Insert, um Edit, um Delete, um Reload e um Save Button. Ok? Essa grid está vinculada ao VO com .t2tirp.patrimônio.java.patrim documento bem VO, ok? Então, esses dados eles serão salvos aqui nesta tabela, patrim documento bem, ok? Então, essa tabela conterá os documentos vinculados a um determinado bem, tá? O controller dessa tela está aqui no pacote com.t2tirp.patrimônio.cliente, que é a classe documentação bem controller, ok? Aqui no construtor nós definimos a ação do servidor, que é a documentação bem action. Então lá no lado do servidor, aqui no pacote patrimônio do servidor, nós temos aqui a classe documentação bem action, tá? No método loadData será definido aqui alguns parâmetros, que é a ação a ser executada, no caso a ação de load, e definimos aqui também o ID do bem, tá? Então nós passamos como parâmetro lá para o servidor esses dois parâmetros, né? Então aqui, através do método getData, será realizada a requisição para o servidor. Aqui no servidor, na classe documentação bem action, será identificada que é uma ação de load, então será executado aqui o método load. Ao executar o método load, será buscado o parâmetro ID do bem, tá? Então o sistema ele vai buscar os documentos que estiverem relacionados a determinado bem, ok? E vai retornar com esses dados lá para a aplicação que realizou a requisição. Bom, aqui nesse controller, a diferença que nós temos em relação aos outros controllers que nós vimos é que nos métodos Insert Records, Update Records e Delete Records não é realizada nenhuma requisição para o servidor, tá? Tudo que for feito aqui por esse controller, nesses métodos que nós estamos visualizando, eles serão salvos apenas em memória, tá? A persistência desses dados no banco de dados será realizada lá pelo bem detalhe controller. Nós iremos visualizar o código-fonte dessa classe posteriormente, ok? Então, quando o usuário insere um novo registro aqui na documentação do bem, o controller dele vai apenas inserir esse registro na memória, ok? Da mesma forma, quando ele realizar alguma alteração, ele vai alterar aqueles dados e guardar em uma lista para que o mesmo seja salvo posteriormente. E da mesma forma, o método Delete Records, ele não vai deletar nenhum registro do banco, nenhum registro no banco de dados atualmente, tá? Quem vai realizar essa exclusão será o controller aqui da tela bem detalhe, ok? E finalmente aqui nós temos o método setPK. Esse método setPK é utilizado aqui também por este controller, o bem detalhe controller, onde ele vai definir o ID do bem, que será utilizado aqui por esta classe para passar como parâmetro lá para que o servidor busque os dados da documentação de determinado bem, ok? Bom, parecido com o controller que nós acabamos de visualizar, nós temos aqui também o controller da movimentação, tá? Então aqui nessa aba movimentação nós temos uma outra grid que está vinculada aqui ao VO com .t2tirp.patrimônio.java.patrim movimentação bem VO, tá? Então os dados que são visualizados nessa grid serão visualizados, são os dados que serão gravados aqui nessa tabela, que é o patrim movimentação bem, ok? O controller dessa grid é o movimentação, aliás, aqui nós estamos no servidor, então nós teremos que ver aqui no lado do cliente,
o controller dessa grid, tá? Que é o movimentação bem controller. Bom, a estrutura desse controller é idêntica à estrutura que nós vimos lá no controller da documentação, tá? Então nós temos aqui o método loadData, onde nós passamos como parâmetro a ação de load, o ID do bem e é realizada a requisição. A diferença que nós temos é aqui em relação ao nome da action no servidor, que no caso é a movimentação bem action, tá? Então aqui no servidor nós temos aqui a classe movimentação bem action, tá? Os métodos insert, update e delete, da mesma forma que nós vimos anteriormente, não realizam nenhuma persistência no banco de dados. Os dados são apenas salvos ou alterados em uma lista, né, na memória aí da aplicação do cliente, ok? Temos também o método setPK, que vai ser setado o ID do bem, ok? Então aqui no lado do servidor nós temos o movimento bem action, tá? Onde nós temos aqui a definição do nome dessa action, no método execute command a definição de qual ação será executada e o método load, onde nós iremos buscar a movimentação de determinado bem, ok? Após realizar esse procedimento, ele vai retornar com os dados lá para a aplicação que realizou esta requisição. Tá? Então, a estrutura que foi implementada aqui para esse controle da movimentação é idêntica à que nós vimos aqui para a documentação, ok? Bom, então vamos visualizar aqui agora a classe BemDetalhe_Controller, tá? Nessa classe, nós temos aqui a definição do nome da action lá no servidor, que é a BemDetalhe_Action, tá? Então aqui no lado do servidor, nós temos aqui a classe BemDetalhe_Action, ok? Temos aqui a definição do nome dessa action, o método execute command, onde será definido o método a ser executado, né, a ação a ser executada. Ok, vamos voltar aqui ao controller. É nesta classe, tá? No controller da BemDetalhe. Bom, no método loadData é realizada a requisição para o servidor, passando como parâmetro a ação a ser executada, que é o método de load. Então aqui no servidor será identificado que é uma ação de load, então será executado aqui o método load, tá? Vai ser buscado o parâmetro que foi informado, que no caso é o ID do bem, ok? E o sistema vai buscar os dados desse bem lá no banco de dados e retornar com o resultado lá para a aplicação cliente. Após carregar os dados desse bem, o que o sistema vai fazer? Ele vai buscar os dados do bem que foi buscado lá do banco de dados, né, que foi trazido lá do servidor, vai definir aqui a string pk como o ID desse bem e logo depois vai chamar aqui os controllers, né, o controller da documentação, o controller da depreciação e o controller da movimentação e vai chamar aqui o método setPK de cada um desses controllers, tá? Nós já vimos esses métodos lá nos controles de documentação e movimentação e definir o ID do bem que essas grids, né, que esses controles estarão vinculados. E logo depois chamar aqui o método reloadData para que ele carregue os dados da documentação, os dados da depreciação e os dados da movimentação desse bem. Ok? No método insertRecord será feito o seguinte: o sistema vai buscar os dados da documentação, os dados da depreciação e os dados da movimentação. Tá? Então é neste momento que o sistema vai realizar a persistência dos dados. Tá? Então primeiro aqui o sistema está buscando os dados da documentação, da depreciação e da movimentação, vai realizar então a requisição para o servidor com esses dados. Tá? Vocês podem visualizar que esses dados são passados aqui como parâmetro, são enviados lá para o lado do servidor. Aqui no servidor foi identificado que é uma ação de insert. Nesse método insert vai ser buscado os dados que foram passados pela aplicação cliente
que é a documentação, a depreciação, a movimentação e o bem. Logo depois, os dados do bem serão salvos, tá? E suas respectivas documentações, depreciações e movimentações, ok? E logo depois retornado com o resultado lá para a aplicação que realizou essa requisição. Então é neste momento que será feita, que será realizada a persistência dos dados da documentação, da depreciação e da movimentação do bem no banco de dados, ok? Logo após inserir os dados, ele vai chamar aqui, através da tela BemGrid, o método reload data lá da grid 1, que é a grid que contém os dados dos bens cadastrados no sistema. Então ele vai recarregar os dados daquela grid. E logo depois vai setar também aqui, né, o ID do bem que foi cadastrado nos controles. No controle da documentação, no controle da depreciação e no controle da movimentação, ok? E vai emitir uma mensagem para o usuário: dados salvos com sucesso. Bom, no método update record, da mesma forma que nós fizemos aqui no método insert records, ele vai buscar os dados da documentação, os dados da depreciação, os dados da movimentação e vai realizar uma requisição lá para o servidor. No servidor vai ser identificado que é uma ação de update, vai buscar os parâmetros informados pela aplicação cliente, vai salvar os dados do bem e logo depois ele vai fazer o seguinte: primeiro ele vai excluir toda a documentação vinculada àquele bem, toda a depreciação vinculada a esse bem e toda a movimentação vinculada também a esse bem. Logo depois salvar as novas documentações, as depreciações e também as respectivas movimentações, ok? E logo depois retornar com o resultado para a aplicação cliente. Após atualizar os dados com sucesso, ele vai atualizar a grid lá da tela BemGrid e emitir uma mensagem para o usuário: dados alterados com sucesso, ok? Bom, então esse é o código-fonte aqui da classe BemDetalhe-Controller, ok? No próximo vídeo nós iremos visualizar o controller aqui da aba depreciação.